Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a turma do 9º ano do Ensino Fundamental. Nessa semana a gente vai ter uma aula falando sobre um assunto muito interessante, no caso referente ao aquecimento global e também a mudanças climáticas, tá certo? Esse assunto a gente vai trabalhar com ele baseado, mais uma vez, no nosso livro didático, que usamos na nossa disciplina, o livro da Araribá Mais Geografia, tá certo? Da editora Moderna. Aqui, a partir da página 66 e em diante, vai tratar a respeito desse assunto, certo? É um assunto muito bom, recorrente, inclusive, em noticiários, a gente sempre observa essa notícia, falando sobre esses assuntos, né? Na televisão, em documentários, em jornais, de modo geral. Muitos cientistas se preocupando com isso, então é um assunto atual, né? Que realmente tem chamado a atenção para muitas pessoas. Então nós vamos trabalhar com ele a partir de agora. Quem quiser acompanhar aí a partir da página número 66, tá certo? Inicialmente aqui, na explicação, vem mostrando logo que muitos cientistas afirmam que o aquecimento global é o resultado da jogada de gases na atmosfera, né? E essa jogada na atmosfera desses gases, infelizmente, causa uma piora na questão do efeito estufa, certo? Então, vou tentar representar aqui, num desenho, como é que funciona esse efeito estufa, ok? Lembre-se o seguinte, nosso planeta, ele possui as condições necessárias para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. Nós temos aqui no nosso planeta sistemas que nos permitem sobreviver, né? O funcionamento dele, né? Funciona de uma forma tal que permite que a gente sobreviva, certo? Então, se o efeito estufa não existisse, a gente também não existiria. Então é uma coisa natural que sempre existiu no nosso planeta, o efeito estufa. Sem ele a gente não sobreviveria, porque o calor que se mantém aqui na superfície da Terra não seria o suficiente para manter a nossa vida, né? As condições seriam muito extremas, a gente morreria de frio, né? Não existiriam alimentos, né? E assim por diante. Então é importante que exista o efeito estufa para evitar que o calor da superfície terrestre escapasse, assim vamos dizer, para o espaço, certo? Então a nossa atmosfera tem essa capacidade de reter o calor que recebe do Sol, ok? Então vou representar aqui um desenho, como é que funciona mais ou menos o efeito estufa. Então, primeiramente, por que recebe esse nome efeito estufa? Não sei se vocês já viram, mas existem algumas estufas que são, vamos dizer assim, usadas para a criação de plantas, né? Onde isso acontece mais em países de clima frio, certo? Algumas são feitas até de vidro, inclusive, certo? Onde o calor do sol entra na estufa, passa pelo vidro, né, do teto, vamos dizer assim. Depois que esse calor ele passa, que entra aqui, a luz ela se comporta de uma forma tal que ela vai bater nas superfícies aqui do interior, né? O calor também funciona assim e vai tentar voltar. No que esse calor tenta voltar, ele não vai conseguir. Então ele retorna mais uma vez para o interior da estufa. É assim que funciona uma estufa criada pelo homem, certo? Para quê? Para que o calor que vem do sol ele não saia com facilidade e assim vai se manter aqui dentro. O calor vai continuar ali, favorecendo assim que as plantas elas venham a se desenvolver, tá certo? Alimentos e assim por diante. Algumas plantas em países frios são assim conservadas dessa maneira. É assim que funciona uma estufa. Como é que funciona então o efeito estufa aqui do nosso planeta? Basicamente do mesmo jeito, tá? O princípio é o mesmo. Então lembre-se que nós vamos ter aí, a nosso favor,
é o astro-rei do nosso sistema solar, o próprio Sol, tá bom? O Sol ele desempenha esse papel fundamental para a vida humana, enviando calor e luz, né, para nosso planeta. Dessa maneira a gente consegue ter uma vida e a nossa sobrevivência, né? As plantas dependem do Sol, nós dependemos do Sol também, inclusive, tá bom? Nossa pele absorve, né, a luz solar e produz a vitamina D. Essa é uma maneira importante da gente conseguir a vitamina D. É importante a gente ter a luz solar. Pelo menos 30 minutos por dia, né? É importante a gente ter a luz solar para poder desenvolver essa vitamina no nosso corpo. Então vamos imaginar, mais uma vez aqui, ó. Fazer só um meio círculo, né? Para tentar ilustrar. Vamos imaginar que aqui seja a nossa atmosfera, tá bom? E aqui um pouco mais distante o Sol. O Sol, ele 24 horas por dia vai enviar radiação para o nosso planeta o tempo todo. Lembre-se que nem toda radiação que chega no nosso planeta vai passar pela atmosfera. Parte dela já retorna daqui mesmo para o espaço. Parte dela chega na nossa atmosfera e consegue passar por essa barreira natural, a atmosfera, tá bom? Alguns raios solares vêm, batem em nuvens e retornam para o espaço, certo? E depois que passam, algumas batem também na superfície terrestre e voltam para o espaço imediatamente, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona. O calor aqui, no caso, ele está retornando ao espaço e não foi retido pela nossa atmosfera. Mas no caso do efeito estufa, como é que funciona? Efeito estufa. Como é que no caso vai funcionar o efeito estufa? Mais ou menos daquele jeito que a gente já observou. No caso aqui, a luz ela vem, passa pela nossa atmosfera, chega na nossa superfície, vai, vamos dizer assim, tabelar, né, na superfície terrestre e tentar voltar para o espaço. Só que aqui ele vai encontrar a barreira de gases. Gases que muitas vezes vão reter esse calor. Ele vai retornar essa radiação solar aqui, ó, volta para a nossa superfície, aquecendo assim o nosso planeta Terra. Certo? É assim que funciona o efeito estufa. Isso daqui é importante demais, porque já pensou se 100% da radiação voltasse para o espaço, nem o calor fosse retido? Então nosso planeta seria frio demais. Certo? Acontece isso, o efeito estufa ele não vai acontecer em lugares sem atmosfera, se torna muito frio, vamos dizer assim. Então, como nós temos a nossa atmosfera, né, gasosa, a gente vai ter esse efeito estufa aí, ajudando a manter a nossa vida, né? Então devemos a nossa vida a esse efeito estufa. Ainda bem que ele existe, ok? Então ele é importante, ele existe, ele é natural. Nosso planeta sempre teve o efeito estufa. Mas o que o ser humano tem feito é agravado esse efeito estufa, gerando assim um aquecimento global. Aí agora a gente vai entender como é que faz para agravar esse efeito estufa, como o ser humano tem piorado o efeito estufa, tá certo? O livro de vocês continua explicando melhor justamente isso. Ele repete, né? O efeito estufa é um efeito natural, um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido e gera condições ideais para o desenvolvimento e a manutenção da vida do planeta, tá certo? Então, se alguém perguntar algum dia a você, se o efeito estufa não existisse, seria bem melhor, com certeza, né, rapaz? Está fazendo tanto calor aqui. Aí você diz, não, o efeito estufa precisa existir, ele é necessário para a nossa vida. O que o ser humano tem que fazer é deixar de emitir excessivamente gases para a atmosfera, piorando assim esse efeito estufa, que traz consequências negativas para nós, para o nosso planeta, tá certo? Então ele é importantíssimo, né? O segundo parágrafo continua explicando o seguinte: o aquecimento global acontece quando aumenta o percentual desses gases na atmosfera. Os gases de efeito estufa originam-se da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural.
de queimadas do desmatamento, assim como da decomposição da matéria orgânica. E a liberação de CFC na atmosfera também agrava o efeito estufa. Então vamos aqui falar cada um desses aspectos aqui, tá bom? Então veja que não é apenas uma forma de agravar o problema, são algumas formas, tá certo? Nós precisamos nos locomover, né, de lugar para lugar, de país para país, de cidade para cidade e assim por diante. E nós usamos para fazer essas viagens, né, os nossos veículos automotivos, automotores, né, carros, motos, caminhões. Entre países a gente vai usar aviões, né, e assim por diante. E o que eles precisam do que eles precisam para fazer essas viagens, para rodar, né? Combustível. Combustível é um tipo de elemento, né, que vai entrar em combustão, que vai ser queimado. A queima desse combustível vai gerar a energia necessária para que esses veículos venham a se locomover, a andar, né? Então, o que a gente queima geralmente para poder conseguir essa locomoção nos nossos veículos automotivos, né? O que a gente queima? Geralmente são derivados de petróleo. Então o petróleo ele é retirado do subterrâneo, né, abaixo da superfície. Em algumas partes do nosso planeta é possível encontrar o petróleo. E alguns derivados de petróleo podem sim ser queimados. Em nossos veículos a gente usa, por exemplo, a gasolina. É um derivado do petróleo, muito usado largamente já há muitos e muitos anos. Óleo diesel também é um derivado do petróleo, muito usado, né, principalmente aí em caminhões e tudo mais, tá bom? Então, no que o veículo vai lá e por meio do seu escapamento vai liberar os gases aí para a atmosfera, o que vai acontecer? Aos poucos, esse gás aqui liberado pelo veículo, ele vai se acumulando na nossa atmosfera, certo? Vai se acumulando na atmosfera, lá nas camadas superiores da atmosfera. Naturalmente, nosso planeta ele tem a capacidade de lidar com essa quantidade normal de gases, tá bom? De gases na atmosfera que retém o calor, que são responsáveis pelo efeito estufa. Mas quando a gente joga demais, em grande quantidade, aí desequilibra um pouco o nosso sistema, vamos dizer assim. E aí piora a questão do calor, o efeito estufa vai ser agravado, certo? Porque os gases em grande quantidade têm essa capacidade. Então lembre-se do que acontece no efeito estufa. Uma parte vem do calor solar, da luz do sol também, né? Tenta voltar. Se ele encontra uma barreira muito grande de gases impedindo a sua saída, obviamente ele vai voltar e gerar mais calor. Então isso daí pode ser muito ruim para a nossa sociedade, tá bom? Então a emissão de gases aí por meio de veículos é uma maneira, por causa da queima aí da gasolina, do óleo diesel e assim por diante, tá bom? Será que a gente pode fazer alguma coisa para evitar o excesso de gases poluentes aí? Podemos, com certeza. Por exemplo, a gente pode usar mais o transporte público, o transporte coletivo. Quanto menos carros tivermos aí sendo ligados, né, nas nossas ruas, menor será a emissão de gases poluentes. Veja bem, se você tem um ônibus com 50 lugares, levando 50 pessoas, você tem uma fonte de emissão de gases poluentes. Agora, se você tem 50 pessoas espalhadas em 50 carros diferentes, cada um num carro, olha aí, veja como a gente está gerando muito mais gases poluentes, né?
Então usar transporte coletivo ajuda a diminuir a emissão de gases poluentes. Outra coisa, você pode fazer caminhadas ao invés de andar de moto de um lugar para outro da sua cidade. É bom para a saúde, é um exercício e você vai estar evitando aí a geração excessiva também de gases poluentes. Andar de bicicleta e assim por diante. Queima de gases combustíveis é uma grande fonte de emissão de gases poluentes, tá bom? A gente falou um pouco sobre poluição em aulas passadas. Inclusive em algumas cidades a questão da poluição é uma coisa muito grave, né? Tem a questão do aquecimento, né, global e da piora do efeito estufa, que chama a atenção, né? E também problemas de saúde causados pelo excesso de poluição. A gente tem que lidar com essa situação também. Muitas cidades, infelizmente, têm que lidar com esse problema. A segunda situação, além da emissão de gases por meio da queima de combustíveis, são as queimadas, tá certo? A queima também do carvão e do gás natural. A queima do carvão e do gás natural geralmente acontece em indústrias, tá? Normalmente vai acontecer em fábricas ou indústrias. As fábricas, elas, por exemplo, as que geram energia, né? Chamadas de termoelétricas, elas muitas vezes usam como fonte da queima, né? O carvão natural. O carvão natural. O carvão mineral, melhor dizendo, o carvão mineral. E o gás natural, vamos dizer assim também. Misturei as duas coisas, né? Carvão mineral e o gás natural. Então as chaminés aqui, ó, mais uma vez vão liberar esses gases aí da piora do efeito estufa, normalmente CO2, né? Emitido por essas indústrias ou essas fábricas, tá bom? As termoelétricas fazem isso, né? Elas pegam o gás natural, pegam o carvão mineral e vão queimar para poder gerar eletricidade. E aí liberam para a atmosfera grandes quantidades de poluentes, principalmente na forma de CO2, ok? Segunda situação, além da que a gente já observou aqui, vai ser as queimadas. As queimadas causam um sério problema, no caso aí da piora do efeito estufa, certo? Por quê? A gente vai explicar exatamente agora, tá bom? Nossa biodiversidade é muito importante, tá bom? De animais e de vegetais. Ok? O ser humano, ele respira e na sua respiração ele vai, na inspiração do ar, ele vai absorver aí o oxigênio. A gente precisa do oxigênio. E o que a gente expira, a gente vai liberar o gás carbônico, certo? Então nós vamos falar aqui sobre esses dois, oxigênio, O, e o gás carbônico, CO2, tá? A gente respira, oxigênio, né? Inspira, puxa o oxigênio e joga para fora o CO2. O que as plantas elas fazem? Elas fazem um processo, né, a fotossíntese, né? Quando elas precisam da luz solar, elas vão precisar também para sobreviver, vão precisar da água, o H2O, e elas vão precisar também do CO2. Elas vão fazer aí, no seu processo de respiração, o contrário do que o ser humano faz. Ela vai pegar o CO2 da natureza e vai liberar o oxigênio. Olha aí como é importante a nossa vegetação, nossas plantas, nossas árvores, né? Entre outros organismos que também fazem esse processo, né? Como as algas marinhas, né? Que são as principais fontes de oxigênio que a gente tem, né? Fazem esse processo o tempo todo, toda hora, né? E a gente se beneficia, porque a gente precisa do oxigênio que elas liberam, tá bom? Então vamos colocar aqui uma árvore, apenas uma, né?
uma representando as outras todas, né, que existem. A árvore ela vai receber, ó, o CO2 que está na nossa atmosfera e vai liberar de volta, ó, o oxigênio que a gente precisa para respirar. Então ela por si só é fundamental, ela é muito importante para a nossa vida, tá bom? Vai servir aí para nos ajudar bastante, certo? Além de fornecer sombra, né? Ela também nos garante aí oxigênio, libera também água, né? Pelas suas folhas, certo? O que acontece em uma queimada? Você mata essa árvore, então ela não vai mais fazer esse processo porque ela não vai mais existir. Então a liberação do oxigênio que aconteceria, infelizmente não vai mais acontecer, porque ela não existe mais, ela morreu, infelizmente, né? Que coisa triste. E outra coisa, quando você queima, lembre-se que a queima por si só já vai liberar, porque ela tem dentro dela a presença de CO2, ela sempre absorve o CO2. No que você queima esse CO2 que está dentro da árvore, vai mais uma vez liberar mais CO2 para a atmosfera. E o CO2 é um dos gases mais importantes aí para o efeito estufa. Ele vai se acumulando lá em cima e com certeza vai piorando cada vez mais o efeito estufa, fazendo o nosso planeta ficar cada vez mais quente. Então são duas coisas aí acontecendo. Você está piorando, né? De duas maneiras. Você está matando a árvore que antes produzia oxigênio e retirava o CO2 da atmosfera. E na queima em si, na hora de queimar, a árvore está sendo liberada ali naquela queima com aqueles fogaréis, né? Extremamente amplos em área, né? Inclusive acontecendo aí a liberação de CO2 para a atmosfera ao mesmo tempo. É muito ruim. Infelizmente essa situação acontece e no Brasil foi notícia recente isso, né? Eu lembro que no ano passado muitas pessoas estavam comentando sobre as queimadas, né, da Amazônia aqui no nosso país. Muitas pessoas aí incriminando até mesmo o governo e tudo mais, falando sobre a maneira que estavam lidando com a situação aí. E nossa floresta sempre teve queimada, né? Mas ano passado foi pior ainda, a situação foi horrível, né? Ali no Mato Grosso, em alguns estados da região norte, né? A gente teve muitos problemas relacionados às queimadas. Então isso aqui, infelizmente, é uma das principais causas da liberação do gás CO2, que ajuda a piorar o efeito estufa, tá bom? Outra coisa que aqui explica, que ajuda a piorar também, a decomposição da matéria orgânica. Decomposição da matéria orgânica. Vamos fazer outro desenho para tentar representar como é que funciona essa situação, certo? O que é matéria orgânica? O que seria essa matéria orgânica? Vamos entender primeiro o que é inorgânico, certo? Uma coisa inorgânica é uma coisa que não tem vida, né? Uma coisa que foi originada por algo inanimado, que não possui vida, né? Por exemplo, uma pedra. Uma pedra é uma coisa inorgânica, certo? Não é orgânica, não tem organismo, né, funcionando. Não tem órgãos, não tem tecidos, né, vivos. Ok? Um ser humano. O ser humano já é um ser vivo, então tem tecidos orgânicos, órgãos, né? E assim por diante. Alimentos, comida, são orgânicos? Sim, com certeza. Eles possuem, né, micro-organismos que estão ali presentes, têm origem a partir de plantas e assim por diante. As frutas são matéria orgânica? Sim, as frutas não vieram das plantas, né? As plantas não são seres vivos, né? Então, tudo que a gente imaginar aí de alimento, nós podemos dizer que são matéria orgânica. Os animais são matéria orgânica, possuem órgãos, são tecidos vivos, possuem também tecidos vivos. Ok? Então, existe a decomposição da matéria orgânica, gerando aí também
gases para o efeito estufa. E uma das principais que eu vou colocar aqui vai ser a decomposição dos, vamos dizer assim, vamos imaginar que aqui seja uma vaca primeiro, né? Vou fazer aqui um desenho de uma vaquinha, certo? Só imaginar que é uma vaquinha. Você sabe que a vaquinha ela precisa se alimentar. A vaquinha vai lá, se alimenta da ração dela, né? Ou do pasto dela e tudo mais. Então ela vai fazer depois, vai digerir essa comida e vai fazer o cocôzinho dela, né? Então vamos imaginar que aqui é o cocôzinho da vaquinha, tá bom? O cocôzinho, o rejeito dela. O resultado da sua digestão, certo? Então isso daqui, pessoal, vai ser uma grande fonte aí de gás poluente, tá bom? Micro-organismos, principalmente ali bactérias, vão estar presentes aqui nesse cocôzinho da vaquinha, tá bom? Só citando um exemplo, obviamente isso daí, pessoal, acontece em larga escala no mundo inteiro, não é só de vaca não, é de muitos tipos de animais diferentes ao redor do mundo inteiro. Mas eu estou falando aqui da vaquinha porque a gente se alimenta, né, da carne, do leite, né, e tudo mais. E existem grandes criações de animais aí, principalmente das vaquinhas aí ao redor do mundo, para produção de carne bovina, né? No Brasil, inclusive, a gente tem muita criação de gado, que o brasileiro gosta muito, né? E vende também muito para outros países, né? Consumir. Um dos gases que mais estão presentes aqui é o metano. Metano. E esse gás metano é pior do que o CO2 ainda. Por quê? Porque ele retém mais calor, mais ainda do que o CO2, tá bom? Então, o CO2 ali emitido pelos gases ou melhor, liberados pelos veículos, retém muito calor. A gente também falou sobre as indústrias, né, termoelétricas, que também queimam o gás natural e o carvão mineral. Que liberam ali o CO2. Mas o metano, que é resultado aqui da decomposição dessas matérias orgânicas aqui, ó, cocôzinho da vaquinha, ele retém muito mais calor na atmosfera. Uma coisa que eu não falei, mas eu acho que vocês já nessa altura já devem saber, né, é que sempre os gases eles vão subir, tá bom? Eles estão aqui, ó. Eles vão subindo. Eles são muito leves e vão subindo até as camadas mais altas da atmosfera. É lá em cima onde eles vão se acumular, fazendo o efeito estufa se agravar, tá bom? Principalmente ali na camada conhecida como troposfera, tá bom? Inclusive, na página 66 do livro de vocês aí, tem uma figura mostrando aí, atmosfera, gases, estufa. Aí vai mostrando uma espécie de esqueminha, explicando como é que funciona o efeito estufa, mas com mais detalhes do que aquele desenho que eu mostrei para vocês, tá bom? Mostra as indústrias, mostra os veículos, mostra as vaquinhas, e assim por diante, tá bom? Vocês podem depois observar e vocês vão conseguir compreender bem detalhadamente como funciona o efeito estufa. E inclusive traz aqui um gráfico de pizza, né, mostrando a contribuição estimada dos gases estufa para o aquecimento da Terra. Tá bom? De CO2, 53%. Então veja como o CO2 é em grande escala aí, liberado para a atmosfera. É a maior parcela da quantidade de gases de estufa, né, para o nosso planeta. Depois vem outros, né, que vem em menor escala, aí vem metano com 17%, isso que a gente mostrou agora, e o CF6 com 12%. CF6, vamos falar sobre ele agora. O que seria o CFC, que é o último que explica aqui, que eu mostrei aqui, responsável pela piora do efeito estufa. O que seria o CFC? Não confunda com o UFC, certo? O FCC Limits não tem nada a ver com isso, né? O UFC é de fight, isso aqui é efeito estufa. CFC é uma sigla que existe aí, inclusive até no livro vai explicar mais sobre o que significa a sigla CFC. Eu vou ler aqui para vocês, ó.
sigla de clorofluorcarboneto, grupo de compostos químicos empregados principalmente em aerossóis e sistemas de refrigeração. Em contato com a atmosfera, o CFC destrói a camada de ozônio. Aqui, CFC. Ou, nome grande, né? Ó, cloro, flúor, carboneto. Clorofluorcarboneto. O livro mostrou, a gente já viu, né? Onde ele vai estar presente. É principalmente em aparelhos aí de refrigeração e também aerossóis. Exemplo, geladeiras. Outra coisa, freezer, que a gente usa, né, para refrigerar alimentos. Também ar-condicionado, que a gente usa para reduzir o calor, né, na nossa casa e nossos postos de trabalho, nas escolas e assim por diante, certo? Então, esse gás, até algum tempo atrás, né, estava presente em todos esses aparelhos aí. E aí, quando esse gás é liberado, ele vai subir, que nem todos os outros fazem, vai chegar lá na atmosfera e vai causar a destruição do ozônio, piorando a questão do aquecimento global. Como é que funciona isso? Vocês já devem ter ouvido falar da camada de ozônio, tá bom? Então, mais uma vez aqui, só aqui a superfície, uma parte da superfície terrestre. Existe uma camada da atmosfera que, mais ou menos a uns 30 quilômetros, em relação, uns 30 quilômetros de altitude, mais ou menos, existe a camada de ozônio. Então, se você desse um pulo e chegasse a 30 quilômetros de altura, você chegaria na camada de ozônio, né? Essa camada de ozônio, como o nome já diz, vai ter a presença do gás ozônio, né? Ou também conhecido como O3. 3 moléculas aí de oxigênio formam o gás ozônio, tá bom? Por que esse gás ozônio ele é importante para o nosso planeta? Aí já estamos entrando, né, em uma outra particularidade, certo? O gás ozônio ele é como uma espécie de um filtro. Ele vai evitar que o Sol ele envie com toda a sua força a radiação para a superfície terrestre e para, consequentemente, nós seres humanos aqui. E o Sol ele tem uma capacidade muito grande aí, por causa da sua radiação, né, de causar insolação, né, queimaduras e assim por diante. Mas, por causa da camada de ozônio, a radiação que chega aqui para nós, ela chega bem mais fraca e assim a gente não se prejudica tanto assim. Tá bom? A gente não se expõe tanto a essa radiação por causa da filtragem que essa camada ela faz. Tá bom? Ela vai impedir a entrada da chamada radiação UV. Radiação UV. Então tá aqui, a luz solar envia, ó. A gente chama de radiação UV ou ultravioleta. Ultravioleta. A gente não enxerga, né? Mas ela está aí. Quando o Sol ele envia sua radiação, ele envia essa radiação nessa frequência aí, ultravioleta também, que em contato com a pele humana, né, com os tecidos aqui, ó, pode causar sérios problemas de saúde, como por exemplo até câncer de pele pode causar. Então a exposição ao Sol pode gerar esses problemas aí, tá? Mas graças ao ozônio nós não temos grandes problemas relacionados a isso, porque ele filtra bastante o que vem do Sol, tá bom? Ele vai fazer com que só passe, né, uma quantidade menor de
de radiação para a nossa superfície, uma radiação mais inofensiva para a nossa sobrevivência. Tudo bem, mas aí o que, que tem a ver com isso, a camada de ozônio com o clorofluorcarboneto, que a gente falou, o CFC? É porque o CFC ele é um vilão para o ozônio, o gás ozônio, o O3 aqui, certo? Esse CFC aqui, o clorofluorcarboneto, vocês podem até falar sobre isso com o professor de química, né, João Carlos, né? Ele pode explicar em mais detalhes como funciona aí. O que acontece quando um gás entra em contato com o outro. Mas em resumo, o que vai fazer? O CFC ele vai entrar em contato ali com o ozônio e esse encontro aí, vamos dizer assim, vai gerar um conflito. E nesse conflito, toda vida quem sai perdendo é o ozônio. Não são 3 moléculas aqui juntas, 3 moléculas de oxigênio. Só que aí o CFC vai lá e bate tanto, vamos dizer assim, vai bater tanto ali no ozônio que ele vai se quebrar. Vai gerar aí o oxigênio simples, né? O O2. E a gente não vai ter mais o ozônio, que seria um filtro natural para a radiação ultravioleta, permitindo que mais radiação solar chegue na nossa superfície, piorando ainda mais o aquecimento global outra vez. Então veja como a liberação desse gás CFC pode piorar também o calor, né? De modo geral aqui na nossa superfície terrestre. O CFC também é um vilão muito prejudicial para o nosso planeta, né? Piorando ainda mais a questão do aquecimento global por causa da questão do efeito estufa aí sendo piorado, certo? Inclusive, a liberação de CFC foi tão grande há algum tempo atrás que causou um buraco gigante na camada de ozônio. E essa localização, infelizmente, era exatamente em cima do continente da Antártica. Tá certo? Ou Antártida. E muitas pessoas ficavam preocupadas, né? Por quê? Porque no que o buraco da camada de ozônio estava exatamente em cima da Antártida, mais radiação solar iria chegar lá, contribuindo para derretimento ali do gelo e elevando o nível da água dos oceanos. Lembre-se que os oceanos do nosso planeta estão conectados, então no que acontece o derretimento do gelo da Antártida ou de outros lugares, enfim, porque isso daqui não é um problema local apenas, existem outros também, outros buracos em outras partes do planeta, só que o maior estava lá na Antártida. O derretimento desse gelo vai fazer com que a água mude de estado, vai deixar de ser sólido, que é gelo, para se tornar líquido. Então, vai subir um pouco o nível dos oceanos. Isso pode ser muito prejudicial, porque, como mostra aqui, ó, na página 66 ainda, ó, as consequências do aquecimento. Vai causar efeitos principalmente em cidades litorâneas, ó. Fala assim, ó. Um dos efeitos mais preocupantes é a elevação do nível dos oceanos, que ameaça várias cidades litorâneas e ilhas. Então, no que você tem cidades litorâneas que estão ali no nível do mar, ilhas que estão ali praticamente no nível do mar também, ali pouco metro acima, né? Ilhas também, cidades litorâneas. No que a água vai subindo o seu nível, essas ilhas, essas cidades litorâneas vão cada vez mais, vamos dizer, sumindo do mapa, a menos que façam barreiras de proteção para evitar da água do mar cobrir, assim, vamos dizer, a cidade, né? Infelizmente é um problema que pode prejudicar milhões de pessoas, literalmente, ao redor do mundo, né? Tendo em vista que em vários países, né, a maior parte da população se concentra nas áreas litorâneas, tá bom? Então veja como o CFC pode ser um vilão muito, muito sério, né? Mas assim, a boa notícia é que o CFC presente em aparelhos refrigeradores há alguns anos já deixou de ser fabricado e foi substituído por outro componente chamado HFC, certo? Então substituíram o CFC pelo HFC, que é chamado de hidrofluorcarboneto. O hidrofluorcarboneto ele já não vai quebrar o ozônio,
do mesmo jeito. Ele não vai prejudicar o ozônio, ele é inofensivo para o ozônio. Então, como houve essa substituição aí, a camada de ozônio ela está se recuperando, está começando a voltar ao que era antes. Então, o buraco que antes estava bem grande e crescendo, agora já está diminuindo aos poucos. Então, é um problema que já está sendo revertido, né? O gás CFC está menos presente, vamos falar assim. Agora nós temos o HFC, que é uma forma alternativa, né, de ser usado, que não traz esse prejuízo para nosso planeta, certo? Marcos, mas você falou que o CFC estava presente nos refrigeradores, mas também nos aerossóis. O que são aerossóis, Marcos? Pessoal, não tem aqueles vidrinhos, aquelas latinhas que servem para pintar, por exemplo, fazer pinturas, né, que você usa assim, que são spray, né? Tem aquele botãozinho, você aperta e sai o spray. Aqueles desodorantes, aerossóis também, você aperta, sai aquele spray. Aquelas latas, elas têm um sistemazinho, um gás dentro também. E esse gás é o gás CFC, certo? Então, está presente dentro dessas latinhas. E quando você aperta, ele é liberado para a atmosfera também, certo? Os aerossóis funcionam desse jeito. Então está presente aí no CFC, né? Não tanto agora nos aparelhos de refrigeração, mas nos aerossóis aí, alguns ainda têm a presença do CFC. Depende, né, da fabricação, onde você vai ter aí a fabricação, depende da fabricação, né? Pode ter ou não o CFC. Muito bem. Outros problemas relacionados ao aquecimento global. A gente falou agora sobre a questão da elevação do nível dos oceanos, né? Mas aqui a nossa cidade, Acari, pode ser prejudicada pelo aumento do nível dos oceanos? Assim, Acari fica muito distante do litoral. Caicó também fica muito distante do litoral. Então nós não seríamos submersos, né, pela água. Porém, cidades como Natal, cidades ali como Macau, Touros, cidades litorâneas, né? Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador e assim por diante, né? Ao redor do mundo inteiro, cidades imensas, gigantescas, né? Que estão no litoral também seriam muito prejudicadas. Inclusive ilhas pequenas também. Lá na Oceania existem milhares e milhares de ilhas. Vou falar aqui só sobre dois exemplos. Tem uma chamada Kiribati, uma ilhazinha chamada Kiribati, e outra chamada Tuvalu. Essas ilhas estão poucos metros acima do nível do mar. E elas estão muito preocupadas. As populações de lá são populações simples, elas vivem ali basicamente só do turismo mesmo, né, das ilhas. Elas aproveitam o potencial turístico, né, já que lá são lugares, paisagens muito bonitas, né? Aí eles sobrevivem da renda desse turismo, inclusive. Mas isso aí pode estar se acabando. Por quê? Porque o nível do oceano subindo, a ilha pode desaparecer com o tempo. As pessoas vão perder as suas casas, perder suas plantações. Aliás, já estão perdendo. Tem algumas famílias que já estão perdendo até as plantações. Mesmo que a água ainda não tenha subido bastante para alagar toda a ilha, né? Mas no que a água do mar vai subindo, mesmo que ela não chegue lá em cima, onde as pessoas residem, mas como ela está subindo, a presença dela ali já no subsolo já vai trazer problemas para as plantações, porque a água do mar possui, por exemplo, o sal, né? E o sal presente ali na água do mar já vai causar problemas nas raízes ali das plantações, evitando que elas tenham um bom desenvolvimento, matando algumas plantações, inclusive. Então, infelizmente, é um problema que já está prejudicando muitas pessoas, né? A questão do aumento do nível dos oceanos causado pelo derretimento das calotas polares, né? E assim por diante. Com certeza vocês já devem ter visto em algum documentário falando sobre isso.
grandes pedaços gigantescos de gelo caindo ali da Antártida, se desprendendo, partes estão se rachando também, formação aí de grandes icebergs, né? Isso daí aumenta quando vai se derretendo, né? Vai aumentando o nível dos oceanos cada vez mais. E é preocupante, né? Para essas cidades, para essas ilhas também. E aqui vem falando outros problemas, por exemplo, a alteração da biodiversidade é um deles. Como é que a alteração da biodiversidade vai ser prejudicada, vai acontecer por causa do aquecimento global? Existem alguns seres vivos que dependem de condições bastante específicas de temperatura, né, para sobreviver. Alguns corais, por exemplo, em alguns corais a gente vai ter algumas algas, né, presentes, que se a temperatura daquela parte ali da água tiver um pouquinho mais alta, já não vai mais dar para ela sobreviver. Então é um problema ali sendo gerado, né? Na Oceania já foi constatado, inclusive, que alguns corais que eram de uma cor X já estão começando a mudar para uma cor Y por causa da questão da exposição a uma luz solar mais intensa, certo? Por causa da questão do nosso aquecimento global, né? De um calor, vamos dizer assim, maior naquela água, naquela parte da Oceania, tem feito com que elas mudassem até de coloração, algumas até morrido, e algumas algas até morrido ali naquela região, porque são muito sensíveis. Então veja que já está prejudicando aí a biodiversidade que existe no nosso planeta. E aí no que essas algas morrem, não são apenas elas que vão ser prejudicadas, porque peixes se alimentam daquela alga. Então esses peixes que já dependiam daquela algas para sobreviver, eles vão acabar se prejudicando também, vão acabar diminuindo a população. Por sua vez, o peixe maior que já se alimentava desse peixinho aqui, já também vai ser prejudicado, e assim vai, causando um efeito aí dominó, onde a gente vai findar sendo prejudicado também. Nós que estamos aqui, vamos dizer, no topo da cadeia alimentar, vamos ser prejudicados também. É possível também a extinção de várias espécies animais e vegetais, como eu já falei, né? Então depende bastante aí do comportamento do ser humano, inclusive, né? Mas assim, infelizmente o sistema capitalista, que a gente já andou estudando, inclusive em aulas passadas, é um sistema que pensa no quê? Pensa no capital, pensa no dinheiro, pensa no lucro. E infelizmente a ganância do ser humano é tão grande de um jeito que dificilmente isso daqui vai ser revertido. Dificilmente o ser humano vai se conscientizar. Quando eu falo ser humano, eu estou falando de maneira geral, certo? Não estou falando de pessoas individuais apenas. Porque pessoas conscientes a gente sabe que existe. Mas eu estou falando de modo geral. Infelizmente o ser humano não está se conscientizando. E cada vez mais a gente libera mais gases poluentes, cada dia mais a gente polui mais, faz mais queimadas e tem aumentado cada vez mais os gases aí do efeito estufa. Então é reversível esse problema? A gente acredita que sim, o nosso planeta consegue reverter. Ao longo de muitos e muitos anos consegue, porque o nosso planeta ele se recicla sozinho, não depende nem da gente. Mas para a nossa geração, para as próximas gerações ainda é bem difícil que esse processo aí se reverta, né? E o planeta ele tende a esquentar, né? Por causa do ser humano. Mesmo 1 grau, 2 graus mais quente aí já vai fazer diferença, com certeza. Em partes aí do nosso planeta já vai com certeza fazer diferença, trazendo prejuízos enormes aí para a nossa sociedade, tá bom? Pessoal, então basicamente é isso. Nós chegamos aqui no final da nossa aula. Deu pra gente ver aqui uma página do livro. Veja como um assunto, mesmo assim, mesmo pequeno aqui em número de páginas, né? Mas
ele rende bastante o assunto, né? Mas depois a gente vai observar mais outras informações ainda sobre esse assunto. Por exemplo, as mudanças climáticas e a produção de alimentos, conferências mundiais sobre o meio ambiente, como a Conferência de Kyoto, tudo isso a gente ainda vai estudar. Eu posso depois passar alguns exercícios para vocês irem fazendo com base nesse assunto ainda. Desse capítulo que a gente está estudando, o capítulo 4, Globalização e Meio Ambiente, tá bom? Muito bem, então foi um prazer, mais uma vez, né, poder virtualmente aqui ter esse contato com vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, viu? Tenham um bom dia e até a próxima aula. Valeu, tchau!